Bom dia, eu me chamo Natália Deitos, sou estudante do curso de Ciências da Religião no primeiro ano pela UEPA com a professora Adriane dos Prazeres, na disciplina de História da Educação. Bom, eu vou falar um pouco sobre a educação de meninas desvalidas no Colégio Nossa Senhora do Amparo, na província do Grão-Pará. E para resumir um pouco, eu vou falar que em razão da ascensão da burguesia, extrativista da borracha, houve um projeto de modernização por meio de medidas de urbanização sanitarista ou higienista, como se dá o nome também, que contribuiu para que Belém se tornasse uma cidade salubre e atraente para o estrangeiro. Como diz uma expressão que a gente ouve hoje em dia, para inglês ver. E toda essa transformação da cidade, ela atendia mais aos anseios da elite paraense que desejava viver num lugar civilizado e moderno. No entanto, para atingir a tal modernidade, foi preciso que a população tivesse, como se diz, e eu colocaria entre muitas aspas, mentalidade civilizada. Ou seja, deveria apresentar comportamentos, hábitos e costumes refinados, que seriam compatíveis com o lugar desenvolvido, como pensavam as pessoas nessa época, mais precisamente no século XIX, do século XIX para o século XX, na época da ascensão da borracha, da elite da borracha, E todo esse ideário de civilidade se acentuou com a proclamação da República, pois as elites brasileiras desejavam um lugar diferente. Fazia-se necessário, então, educar uma nação que guardava resquícios da abolição da escravidão, ou seja, precisava reeducar a raça. É neste cenário higienista que doentes, velhos, escravos e crianças que se encontravam nas vias públicas, esmolando em situação de abandono, incomodavam o grande reformador Antônio Lemos, a ponto de ele estabelecer algumas medidas de higiene, como a limpeza da cidade com a retirada dessa população das ruas. Houve, então, uma política de fiscalização com a atuação de agentes municipais na educação da população. Tanto que, a partir daí, se estabeleceu a criação das ditas instituições civilizadoras, entre aspas, que foram feitas para poder abrigar crianças pobres e desvalidas. E também nesse contexto surgiu o asilo de mendicidade para acolher os velhos e indigentes. Ou seja, logo aí se vê o pensamento
das pessoas dessa época, que na verdade elas não fizeram isso para o bem da população, e sim para poder esconder a realidade da cidade, né? Esconder de uma elite a existência de pessoas pobres, né? E isso não é só daquele tempo, né? Hoje a gente ainda vê um pouco desse pensamento, né? Mas enfim, o estudo ele mostra que essas escolas elas foram feitas para poder preparar principalmente as meninas para poder servir a essa elite da borracha que estava em ascensão, né? E elas eram preparadas para serem, como diz, boas mães que se dedicassem ao lar, né? E que só vivessem para isso. Nada mais, não era uma educação para transformar numa pessoa melhor, mas era assim, não era uma educação para instruir positivamente, digamos assim, mas era uma educação para poder impor, né? Para poder destinar essas meninas a só fazer o que era mandado, né? Era uma educação para servir, não era uma educação para aprender. Aprender no sentido de compreender o mundo à sua volta, entendeu? Mas era uma educação para, eu posso dizer assim, uma educação de cabresto, né? Bom, é isso que eu posso falar mais, né? Depois disso, ao longo das primeiras décadas do século XIX, a referida instituição, que já era conhecida como Colégio Nossa Senhora do Amparo, ela passou a abrigar e dar uma educação digna às meninas desprovidas de recursos e abandonadas na região da província do Grão-Pará. Em um contexto de uma sociedade que vivia na busca do progresso social e moral do povo. Os reformadores, nessa época, né, defendiam uma política de limpeza nos espaços públicos e a retirada de crianças pobres e abandonadas das ruas. Abrigá-las, instruí-las e educá-las eram as medidas de civilidade na província do Grão-Pará, uma vez que, ao permanecerem em condições de abandono, demonstraria aos olhos da elite uma falta de piedade com os mais necessitados e geraria, sobretudo, um aspecto de não civilidade. Ainda sob a égide da caridade e de um modelo europeu, o Colégio do Amparo recolhia as meninas, dava-lhes uma formação cristã, o aprendizado das primeiras letras e os conhecimentos necessários para uma formação feminina. Ou seja, para concluir o meu pensamento, tudo isso que se deu nesse período, na verdade, foi mais para mostrar toda uma capa, digamos assim,
demonstrar que se preocupava quando na verdade não se preocupavam, né? Ou seja, a gente vê uma beleza num determinado período da história, mas se for olhar por trás, a realidade é totalmente diferente, né? É isso. Bom dia. Tenham todos um bom dia. Espero que tenham gostado desse trabalho que foi feito.